Vitória do Porto em Tondela por 2-0. O Porto mantém o primeiro lugar e alarga a vantagem para os dois rivais. Era uma vitória muito importante aqui para garantir que o Porto continua como favorito para ganhar este campeonato. Alarga a vantagem isolado no primeiro lugar. Já lá vamos a analisar o jogo. Este jogo teve algumas particularidades, mas primeiro pedi que deixem o like para dar aquela força aqui ao canal. Não se esqueçam também de subscrever o canal se ainda não subscreveram. Estamos quase a chegar à meta de 10 mil subscritores. E depois já sabem, deixem os vossos comentários, deixem as vossas opiniões, já sabem que eu leio sempre todos. O Porto ganha então no terreno do Tondela, um jogo muito importante. Eu tinha previsto aqui que o Farioli iria lançar provavelmente o William Gomes do lado direito e o PP do lado esquerdo, fazendo a tal rotatividade entre os três extremos que ele conta mais. O PP esteve aqui apagado e desapareceu em alguns jogos. Eu tinha estranhado o desaparecimento dele. No jogo da Taça da Liga ele entrou na segunda parte e agora então ele volta porque ele é o extremo preferido de Farioli, porque como sabemos ele mantém os equilíbrios de forma muito mais eficaz do que o Borja Sainz e o William Gomes, principalmente o William Gomes, que é um jogador mais de ataque. E o PP jogou do lado esquerdo. Eu acho que essa é a posição de origem dele, acho que é onde ele joga melhor. Ele é bom a puxar a bola para o pé direito. Eu continuo a achar que ele podia dar mais. Eu não sei se ele continua um pouco triste, desanimado no jogo, cabeça muito baixa. Ainda assim é um jogador que é mais útil do lado esquerdo. Eu acho que ele faz ali boas combinações, é mais fácil para ele combinar ali. Agora sabemos que o PP faz bem três posições: lateral direito, extremo esquerdo. Esta época, acho que houve aqui jogos em que ele esteve muito bem, principalmente no início da época, naquela fase em que o Porto estava em grande. O PP realmente era um grande jogador. Ele chegou a dar entrevistas a dizer que esta época queria limpar a imagem que deixou na época passada, mas foi caindo e acho que agora está um jogador mais banal, mas continua a ser o principal extremo para o Farioli, porque realmente é esse jogador com mais cultura tática e mais experiente. A outra surpresa no 11, como não podia deixar de ser, foi o Mora no lugar do Gabri Veiga. Também era expectável porque o Gabri Veiga está lesionado. O Gabri Veiga chegou ele estava convocado, ele chegou a fazer aquecimento e mostrou que estava desconfortável no aquecimento, portanto ainda não está a lesão totalmente debelada, aquela entorse que ele teve no jogo da Taça da Liga. E claro que o Farioli, como sabemos e o conhecemos, não iria arriscar, ainda para mais tendo o Mora, que o próprio Farioli já o disse, que considera que está ao mesmo nível do Gabri Veiga e que os dois são válidos para aquela posição. Gostei muito mais de ver o Rodrigo Mora hoje, porque ele teve menos trabalho defensivo, foi um jogador mais livre, mais solto ali na frente. Aliás, o gol que ele marca, que depois é anulado, é precisamente fruto disso. O Mora é melhor nisso, ele é mais segundo avançado do que médio, mas ele tem, eu tenho dito aqui muitas vezes, ele esta época até está, depois de ser trabalhado por Farioli, está até a defender mais que Gabri Veiga, mas ainda assim acho que ele brilha muito mais quando joga mais próximo do avançado. É muito mais útil andar ali quase com um vagabundo ali por várias posições na frente. O próprio Frold também teve mais liberdade, porque este Tondela praticamente só defendeu. Eu tinha dito no vídeo de ontem, este Tondela tem um treinador italiano que ainda não tinha sofrido golos, que o conhecemos bem do Boa Vista, que também era um treinador muito defensivo e não abdicou nada, ainda por cima sabendo que está com uma equipa, está à frente de uma equipa que está a lutar para não descer, não teve vergonha nenhuma de estacionar o autocarro à frente da baliza. E para o Porto na primeira parte foi muito difícil. Eu cheguei a achar que isto podia ser um daqueles jogos em que o Porto iria desgastar-se no final tentando tudo por tudo para fazer um golo, porque estava mesmo muito difícil. Eu acho até que o Porto consegue marcar os dois golos na segunda parte. É um bocado uma vitória também a meias com os adeptos, porque o Porto tinha uma bancada inteira atrás da baliza do Tondela na segunda parte a puxar pela equipa, e vemos a forma como os jogadores do Porto festejam os dois golos com os adeptos. Mostra que houve ali também outra motivação com aquela bancada ali a empurrar literalmente a equipa. A equipa estava meia perra no início. Isto acontece muito, eu tenho dito aqui, quando joga o Pablo Rosário, o Porto é mais ofensivo, faz mais passos verticais, ataca mais rápido, porque o Kiwior não confia no Pablo Rosário para trocar a bola. Agora, quando o Porto tem o Bednarek e o Kiwior, os dois centralões do Porto, eles são a base desta equipa. Todo o jogo, seja ofensivo ou defensivo, passa pelos pés dos dois. O Porto confia muito na capacidade de passe dos dois e são eles praticamente que distribuem jogo. O Porto passa, eu acho, demasiado tempo com a bola nos pés deles e eles conseguem, eu acho que eles conseguiriam estar um jogo inteiro a trocar a bola entre um e outro sem perder a bola. Eles têm muita qualidade com os pés, e o Porto nestes jogos em que as equipas recuam demasiado começa a ter poucas linhas de passe e então tem este vício de jogar nos centrais. Eu sei que o Farioli com certeza está satisfeito com isto. Eu estou muito curioso para ver as declarações dele. Depois amanhã vamos analisar as declarações de Farioli. Eu acho que ele ficou satisfeito com esta exibição, foi mais à imagem dele. É verdade que o Porto não teve muita pressão alta, só no início da segunda parte, mas foi aquela equipa sólida como Farioli gosta, como um bom treinador italiano. E a verdade é que o Kiwior e o Bednarek têm muita classe, os dois com a bola nos pés, ficam ali muito tempo a trocar a bola, mas o Porto acaba por ficar mais previsível e mais lento. A ideia do Porto é quase não ter um meio campo com estas equipas que defendem muito. O Porto encosta o Frolt e o Mora muito na defesa adversária.
coloca o Moura, o Francisco Moura e o Alberto Costa um pouco mais por dentro, quase como se fossem médios, recua um pouco o Varela para tentar trocar a bola com os dois centrais, embora normalmente a bola fica só entre eles os dois, mas depois o Porto tenta, quando a bola sai dos pés dos centrais, tenta colocar a bola o mais rápido possível nesses jogadores da frente que estão todos muito encostados na defesa contrária, e no meio daquela confusão de pernas, naquele emaranhado de uma equipa que só quer defender, de um verdadeiro autocarro, perde muitas bolas, há muitos passes que não entram, há tabelas que não funcionam, boas jogadas, boas ideias que acabam por se perder porque são muitas pernas. Ainda assim o Porto podia ter marcado, o Samu tem ali duas oportunidades muito boas, uma grande exibição, pensei que ia ser mais um daqueles jogos em que o guarda-redes adversário ia ser o melhor em campo, só que depois no início da segunda parte acontece esse descalabro porque o Porto, empurrado pelos adeptos, acaba por marcar os 2 golos e o guarda-redes tem muita culpa, principalmente no segundo, mas já lá vamos. Então o Porto na primeira parte, com muita bola, mas com dificuldade em definir o último lance, a última jogada. O Porto foi crescendo, apesar de tudo, como o Tondela não criava muito perigo, o Tondela chega a marcar um golo que é anulado, mas penso que é a única jogada assim mais perigosa. Tem mais uma outra jogada perigosa, mas mostrou que era uma equipa que queria praticamente só defender. O Porto foi ganhando confiança e foi ganhando cada vez mais capacidade de luta, e acho que aquele golo do Rodrigo Moura, que é anulado por 25 centímetros, é um espelho disso. O Porto começou a lutar mais. O Samu veio atrás buscar uma bola. Eu não sei porque é que o Samu não faz mais vezes isto. O Samu é muito forte fisicamente. É verdade que ele não é muito bom de costas para a baliza, e por isso é que se fala tanto do De Jong e do Denis Gul. No entanto, eu acho que o Samu, mesmo não sendo tão bom com os pés, podia vir mais vezes atrás. Ele vai ali na luta, consegue na garra ganhar ali a 2 jogadores do Tondela, acaba por perder a bola, mas o Froholt ajuda-o e também vai na luta, e é uma jogada completamente de luta. O Porto teve aqui que vestir o fato de macaco para conseguir ir buscar bolas, verdadeiras lutas, batalhas pela bola no meio daquele emaranhado de pernas, e acabou por ser então o Froholt e o Samu nessa jogada que conseguiram criar uma situação ali numa confusão de vários ressaltos. A bola acaba por sobrar para o William Gomes, que tenta colocar no Alberto Costa, não consegue, a bola volta para o William e ele toca para o Rodrigo Moura. Eu não sei se ele tenta rematar ou faz o passe, e o Moura marca o golo. Para mim esse golo, apesar de ser anulado, é um espelho daquilo que o Porto teve que fazer este jogo. O Porto teve que lutar muito no meio de emaranhado de pernas, e teve ali um trunfo que era o Rodrigo Moura como um jogador quase sem posição. E este golo do Rodrigo Moura para mim também mostra como ele poderia ser bom falso 9. Já tenho dito isto várias vezes. Poderia ser uma solução, sendo até Farioli um treinador que gosta de manter sempre o meio campo muito equilibrado. O meio campo, por exemplo, isto é uma solução em alguns jogos, em que ele coloca Pablo Rosário, ele chega a colocar também neste jogo com o Tondela a 8, ou até o Gabri Veiga, ele poderia utilizar o Rodrigo Moura falso 9, somando assim mais um médio, quando o Porto quer ser mais fechado, e depois colocar os extremos, Borja Sainz e o William Gomes a entrar mais pelo meio e o Rodrigo Moura recuar um pouco. Penso que isto era uma boa dinâmica, e o Rodrigo Moura mostrou que ele está confortável nessa situação. Curiosamente, depois quem marca um golo assim, cheio de instinto matador à ponta de lança, é o Samu. Depois na primeira parte já ter falhado alguns golos, na segunda parte, logo no início, ele marca um golo. Quem cabeceia o Kiwior, todas as jogadas passam pelos centrais do Porto, é impressionante, até nos cantos. O Kiwior faz um grande cabeceamento, o guarda-redes do Tondela faz uma defesa do outro mundo, como já vinha fazendo na primeira parte, mas depois o Samu na recarga, agora sim à ponta de lança, a encostar para dentro. Acho que também empurrado pelos adeptos. É um canto muito bem marcado pelo Moura. Normalmente o Porto é mais forte nos cantos do lado esquerdo. Aqui foi um canto do lado direito muito bem marcado. É um dos pontos fortes deste Porto, são as bolas paradas, e por isso que eu digo que o Farioli deve estar muito satisfeito com esta exibição, porque todos os pontos trabalhados por ele estiveram muito fortes, tanto a solidez defensiva como as bolas paradas e a agressividade da equipa a lutar com os jogadores do Tondela pela bola, que estava caro o metro quadrado ali na defesa do Tondela, e portanto acho que o Farioli ficou satisfeito com esta exibição. O Porto logo a seguir faz uma pressão alta. O William Gomes para mim é o melhor jogador a fazer isto. Ele faz muito bem quando está do lado direito pressionar o guarda-redes ou o central. Eu tinha dito isto no vídeo de ontem, que eu achava que o William Gomes podia ser uma das peças-chave por causa dessa pressão. Na primeira parte não teve muita oportunidade, mas na segunda conseguiu, pressionou o guarda-redes, que também estava um pouco incomodado com aquela bancada do Porto, e também ainda a tentar recuperar do gol que sofreu. O William Gomes muito rápido, muito bem. Isto é o Porto de pressão alta que os adeptos suspiram que um dia volte, que era o Porto início da época. O William Gomes cai em cima do guarda-redes, tira a bola ao guarda-redes e faz um gol de baliza aberta, fácil, festeja com muita emoção. Sabemos como o William Gomes traz essa alegria ao futebol do Porto, essa criatividade, ele e o Rodrigo Moura, e é por isso que o Farioli, que é muito bom a ler o jogo, como já sabemos, ele costuma mexer muito bem na equipa, retira imediatamente o William Gomes e Moura depois de estar a ganhar 2-0.
Porquê? Porque o Farioli tem mesmo essa visão, ele confirma sempre. Ele lança Pablo, Rosário e Borja Sainz, colocando o PP novamente do lado direito. O que é que ele faz? Ele volta a abdicar da pressão alta do lado direito do William Gomes, volta a abdicar do criativo Rodrigo Mora e coloca um médio, um 8, para defender mais. Coloca um PP também para equilibrar mais do lado direito, porque é assim que Farioli gosta da equipa, sólida e o mais equilibrada possível. Ele sabia que este jogo, sendo contra uma equipa muito defensiva, era importante ter trunfos e criatividade na frente, por isso Mora e William Gomes, mas quando viu que estava a ganhar 2-0, preferiu manter a solidez e a partir dali o jogo foi uma gestão para o que vem aí da Liga Europa. O jogo com o Malmo, o Porto vai fresco para esse jogo, porque o Porto praticamente fez um passeio depois do 2-0, voltou a ter a bola muito nos centrais, desta vez abusou ainda mais. Deu para fazer descansar os titulares, deu para a equipa ganhar com solidez e o Tondela não mais ameaçou a baliza do Porto. O Porto realmente é muito forte nisto e o Porto ficou muito confortável depois do 2-0 nesse estilo mais sólido. Ainda podia ter feito o 3-0. Tem ali algumas oportunidades pelo Borja Sainz, até pelo próprio Alarcón, que tentou ali qualquer coisa, e o Porto, até pelo próprio Samu. Penso que há ali um remate que até dá canto, que a bola é desviada mesmo no limite, e portanto o Porto podia até ter feito o 3-0, mas aí já jogou mais sólido, mais confiante, mais defensivo, equilibrado, como o Farioli gosta e como seria impossível jogar de início, porque o Tondela defendia muito. Foi quando o Tondela se vê a perder 2-0 que o Farioli decide então pôr um ponto final no jogo e ficar já a pensar no jogo da Liga Europa. Na minha opinião, bem, porque o Porto tem tido muitos problemas, não só com lesões, mas com cansaço também dos seus jogadores. O jogo para a Liga Europa no Dragão é muito decisivo, pode decidir a passagem do Porto sem ter que ir a nenhum play-off, e portanto acho que fez bem Farioli, fez ali um passeio no campo do Tondela, acaba por ser um alívio, tendo em conta todas as circunstâncias. O campo pesado, eu até acho que o campo estava melhor do que o que estava à espera, pensei que o Porto ia jogar num campo em piores condições, com um árbitro que é de má memória para o Porto, com uma equipa muito defensiva, com um treinador italiano, com o histórico de causar dificuldades aos grandes, num estádio mais pequeno, num estádio difícil, com uma primeira parte que fazia adivinhar uma segunda parte de muito sofrimento. Se o Porto consegue o 2-0 logo no início da segunda parte e pode descansar os jogadores para o jogo da Liga Europa, acho que o Farioli fez bem e o Porto jogou a seu belo prazer a partir do 2-0, foi fazendo as alterações para gerir a equipa e acho que o Farioli está muito satisfeito. Amanhã vamos ver as declarações dele, ou melhor, vou ver as declarações depois de gravar o vídeo e amanhã no vídeo da manhã vou analisar as declarações dele, mas eu acho que ele deve estar muito satisfeito porque foi um jogo à Farioli mesmo. E agora analisando então os jogadores do Porto 1-1, o Diogo Costa teve algum trabalho no início, tem aquele golo que ele sofre que ele não pode fazer nada, é um cabeceamento muito bem feito, o golo é anulado porque é falta sobre o Froholt. Eu acho que até antes da falta sobre o Froholt há uma outra falta, não sei se é sobre o Varela ou sobre o Kivior. O que é certo é que era falta, não há dúvida que o golo é bem anulado, mas o Diogo Costa tem esse susto. O Tondela foi tentando um ou outro remate, mas acho que o Diogo Costa muito seguro, principalmente com os pés. Nestes jogos aqui o Diogo Costa o que precisa mais é de ser seguro e rápido a distribuir a bola. Não teve muitas oportunidades para ter bola, porque o Kivior e o Bednarek não foram muito incomodados, não tiveram que jogar muito atrás, mas sempre que foi chamado o Diogo Costa esteve sólido. Depois o Alberto Costa, o lateral direito, sentiu mais nervoso que o normal. Ele tinha que encostar, havia alimentos em que ele estava encostado ao William Gomes, muito à frente, e ele não é um jogador muito evoluído tecnicamente, é mais um jogador físico, é bom para esses jogos de luta, mas acaba por ter ali passes que não entram. Muitos dos passes que não entram foi também por causa dele, mas é difícil, no meio daquele emaranhado de pernas, fez bem o trabalho que lhe era pedido, que era subir muito no terreno e tentar arranjar ali forma de furar a defesa do Tondela, mas não foi dos melhores jogos do Alberto Costa, mas é sempre bom ter um lateral ofensivo. Por exemplo, acho que o Martim Fernandes não teria tanta capacidade de se projetar na frente como ele tem, e eu gosto sempre de ver o Alberto Costa a combinar com o William Gomes. Eu acho que são duas setas apontadas sempre ao ataque, gosto muito de ver, acho que o Porto fica mais ofensivo com os dois. Defensivamente o Alberto Costa também não comprometeu, não foi uma exibição brilhante, mas foi uma exibição de luta como se pedia. Depois na segunda parte acaba por ser substituído, também já para descansar, pensar no jogo da Liga Europa. Depois os dois centrais, eu acho que aqui é o pacote, temos que falar dos dois ao mesmo tempo. O Bednarek e o Kivior trocaram a bola entre os dois como se fossem dois amigos a jogar contra o Tondela, a divertirem-se. Eles têm muita qualidade, eles não perdem uma bola, distribuem muito bem o jogo. É verdade que houve passes que não entraram, mas é porque eles de vez em quando tinham que arriscar, porque já estavam demasiado tempo com a bola e o Porto precisava de fazer qualquer coisa para tentar marcar golo, porque estava 0-0. No entanto, eles são muito confiantes com a bola. E na segunda parte, atenção que o Porto ainda teve ali uma ou outra jogada em que o Tondela tentou reagir e mais uma vez, eu lembro-me por exemplo de um corte do Kivior de cabeça a fazer lembrar o do Bednarek precisamente no jogo com o Estoril, que foi decisivo,
E eles são autênticos guarda-redes, cortam as bolas com a cabeça como se fossem guarda-redes. Portanto, realmente o Porto tem uma muralha defensiva com eles os dois. São muito fortes os dois centrais do Porto. O Bednarek com aquele estilo mais de capitão, com mais presença. O Kiwior um pouco mais escondido, mais tímido, mas com muito mais classe. E realmente o Porto é esta dupla de centrais. Este Porto Farioli tem a imagem de marca deles os dois. São realmente... É por onde começa o jogo ofensivo do Porto e é por onde acaba as jogadas ofensivas do adversário. Que grande dupla que o Porto tem. Depois o lateral esquerdo, o Francisco Moura, voltou fresco. Como eu tinha dito, ele ter descansado para a Taça da Liga foi importante. Voltou fresco, voltou bem. Acho que até combinou melhor no ataque do que o Alberto Costa. Fez boas jogadas. Ele teve mais inteligência para construir. Mesmo até quando era preciso jogar a bola mais para trás, acho que foi mais confiante nos passos, perdeu menos bolas. Acho que jogou bem, não fez um jogo do outro mundo. Ainda estou à espera de ver de novo aquele Francisco Moura do jogo com o Famalicão, mas fez um bom jogo, deu profundidade à equipa. Também sabemos que defensivamente o lateral que fica com o PP tem sempre as costas mais bem guardadas, porque o PP equilibra melhor a equipa defensivamente. Isso também ajuda a que o lateral que está do lado do PP acabe por sobressair mais. Desta vez foi o Francisco Moura em detrimento do Alberto Costa. Depois o Varela voltou a ser titular. Houve aqui gente que colocou em causa a sua titularidade depois do erro que ele cometeu na Taça da Liga, e o Varela faz um jogo muito bom, muito sólido, e eu acho que prova aquilo que tínhamos dito aqui, que no jogo da Taça da Liga houve falta de concentração. Aquele passe que ele falha, aquela perda de bola que dá o gol do Vitória de Guimarães, acontece porque é um jogo da Taça da Liga, os índices de concentração não estavam no máximo, mas aqui o Varela novamente em grande, e o Porto precisava, lá está, dessa agressividade, luta no meio campo contra aquele emaranhado de pernas, e o Varela foi muito importante, muitas vezes subindo até no terreno, fazendo ali quase a posição do Moura para que o Moura se encostasse mais no avançado. Portanto, uma exibição interessante do Varela, um bom jogo. Depois o Froholt voltou a ser aquele Froholt do início da época, aquele Froholt que corre o campo todo. Ele, quando tem um pouco de liberdade, é impressionante. O Tondela estava muito encostado atrás, então o Froholt cansou-se de correr à volta do campo todo, fartou-se de ocupar os espaços todos. Aliás, aquele golo do Moura é um exemplo da exibição do Froholt. Ele vai lá ajudar o Samu a recuperar a bola e depois luta contra a equipa inteira do Tondela, e ele chega a cair, e mesmo quando cai consegue cruzar a bola para o Samu. É impressionante. E realmente é um todo-terreno, é o motor do meio campo do Porto. Quando ele está fresco, quando ele está em forma, é realmente imparável e vale por 3 ou 4 médios naquele meio campo do Porto. É impressionante, grande exibição do Froholt, do princípio ao fim. E mais uma vez, eu tinha dito que este jogo com o Tondela ia ser parecido com o jogo com o Arouca, tinha muitas circunstâncias parecidas, e a exibição do Froholt foi parecida com a do Arouca. Eu lembro que na altura o Froholt no jogo com o Arouca fez um arranque já a acabar o jogo com a bola que surpreendeu tudo e todos pela sua frescura física, e com o Tondela volta a fazer a mesma coisa, mais arranques a terminar o jogo com uma frescura impressionante. Depois o colega do lado do Froholt, desta vez não foi só colega do lado, também trocou várias vezes de posição, tanto com o PP ou até encostando no Samu. Eu acho que o Moura não brilhou muito porque era difícil no meio daquele emaranhado de pernas. Eu sei que o Moura seria a esperança de Farioli ali no meio daquelas pernas todas, de soltar um coelho da cartola. Não foi o que aconteceu, mas marcou um gol à ponta de lança por 25 centímetros, que foi anulado fora de jogo, mas também é um bom jogo do Moura. Depois acaba por sair mais uma vez. O Farioli não dá mais que 60 minutos aos seus números 10, ele sabe como aquela posição é desgastante, embora eu acho que neste jogo, como ele não teve que defender tanto, ele até aguentaria mais tempo, mas o Farioli preferiu pôr um ponto final no jogo, colocando o Pablo Rosário, defendendo mais, e também descansando o Moura para o jogo da Liga Europa, porque pode não ter Gabri Veiga, então o Moura vai ser essencial nesse jogo. Depois o extremo esquerdo, o PP, eu gosto de o ver do lado esquerdo, acho que ele puxa para o pé direito mais facilmente, e acho que desequilibra mais. No entanto, continua a ser esse jogador que me parece um bocado desligado. Não sei o que se passa com o PP, ele tem caído um pouco de rendimento. No entanto, ele mantém sempre os equilíbrios. É o lateral preferido do Farioli, como eu disse no início do vídeo. Acho que não tenho dúvidas disso. O extremo, aliás, não lateral, o extremo preferido do Farioli, porque é o que mantém mais os equilíbrios, é o mais experiente. Tem muita técnica, faz boas combinações. No entanto, eu acho que o PP podia fazer mais. Podia arriscar mais, por exemplo, tentar o remate, ir para dentro e rematar, como faz o William Gomes. Só que ele às vezes parece não se querer cansar tanto. Também fruto da experiência, o tal extremo experiente aguenta até mais tempo que o William, porque depois o William é substituído e é o PP que vai para o lado direito, também gera melhor esforço, mas acho que este PP de gestão podia ser mais forte, não gerindo tanto, mas faz uma boa exibição o PP também. Depois o ponta de lança, o Samu, continua a falhar muitos golos. O Samu tem muitas oportunidades, ele podia ser já de longe isolado o melhor marcador do campeonato, mas ele também tem azar. O guarda-redes do Tondela estava a fazer uma grande exibição, tem ali duas defesas excelentes, remates do Samu. O Samu acaba por marcar um gol
golo à ponta de lança, é um bom golo, cheio de oportunismo. O Samu tem que marcar mais golos deste à ponta de lança, estar bem posicionado no sítio certo, na hora certa. Sabemos quando o Samu marca, ele fica motivado. Vamos ver que Samu temos na Liga Europa. E o Samu soma mais um golo, acho que ele tem 11 golos já esta época, portanto é o goleador do Porto. Esperamos mais golos dele, mas é uma boa exibição do Samu. Impôs o seu físico no meio daquele autocarro autêntico defensivo do Tondela e ainda consegue marcar golo, é uma boa exibição, ainda podia ter marcado mais 1 ou 2. Depois o William Gomes é o meu extremo preferido do lado direito, já disse isto muitas vezes, é o que desequilibra mais, é o que tem mais velocidade, tem alegria no jogo dele, mesmo quando a equipa está, quer esteja em baixo ou em alta, ele está sempre com energia, acaba por ser o 2-0 do Porto, o gol da tranquilidade, acaba por ser total mérito dele. É verdade que é o estilo de jogo de Farioli, só que nós não vemos todos os jogadores a fazer isto. É verdade que o Borja Sainz também é muito ligado ao jogo, mas acho que o William Gomes terá mais classe, não sei, ou talvez seja mais rápido, ele acaba por chegar ali com mais presença, rouba a bola ao guarda-redes, faz mais um golo, é o extremo goleador do Porto também, e faz um grande jogo. Acho que, como eu digo, ele não defende tão bem como o PP, mas tendo o Porto já tantos jogadores que defendem bem, acho que é importante um jogador que ataque bem, e acho que o William Gomes será o avançado, a melhor forma do Porto neste momento. Ele até tem ali lances em que o Tondela já avisado que ele iria puxar para o pé esquerdo, ele acabou por puxar várias vezes para o pé direito, e chega quase a marcar um golo de pé direito, mais um golaço, e portanto até a mostrar mais atributos, é realmente o jogador mais criativo do Porto, ele e o Mora, e é por isso também que o Farioli os tira aos dois quando está 2-0 para pôr um ponto final no jogo, porque sabe que já não precisa dos criativos, é a forma como ele vê o jogo. O Farioli prefere jogadores que lhe deem estabilidade e usa os criativos, estes jogadores mais fortes ofensivamente, para quando precisa de desbloquear os jogos. E depois o Porto foi então gerindo, trocou o Alberto Costa pelo Martim Fernandes, é uma troca por troca, o Rodrigo Mora que sai logo com o 2-0 para entrar o Pablo Rosário. Eu sabia que o Farioli estava com esta ideia na cabeça, eu tinha dito que havia aqui uma probabilidade de o Farioli lançar o Pablo Rosário por causa do campo, porque ele sabia que era uma equipa que ia defender muito num campo em más condições e queria querer contra-ataque. E ele teve ali a tentação de o lançar como fez com o Nottingham, só que aquele desastre de Nottingham faz com que ele não faça mais vezes isso, e acho que ainda bem, porque o Pablo Rosário não é jogador para aquela posição. Eu acho que ele joga melhor a central ou a 6, mas no jogo, da forma como estava, acabou por ser bom. Ainda assim ele tem ali uns passos de risco desnecessários. Eu acho que ele não é tão bom ali no meio campo porque não tem tanto tempo para pensar, ele não é muito bom no passe, ele é melhor quando não tem ninguém nas costas a pressionar. Mas também o Pablo Rosário tinha que entrar, porque ele é o 12º jogador deste Porto, é o jogador da confiança de Farioli, que faz as posições todas, mas aqui foi claramente uma substituição para pôr uma pedra em cima do jogo. Quase que o Farioli quase que a dizer ao Tondela: vocês defenderam a primeira parte toda, agora fizemos o 2-0, agora tentem vocês atacar porque agora vamos nós defender. E a verdade é que o Porto conseguiu um autêntico passeio na segunda parte. E entra o Borja Sainz para o lugar do William Gomes, trocando com o PP, volta o PP para o lado direito, foi também para defender mais, porque o Borja Sainz, apesar de tudo, equilibra mais do que o William, que é um jogador mais jovem, mais inexperiente e que ataca mais sem pensar, perde mais bolas também porque é mais criativo. O Borja Sainz sempre muito ligado, chegou quase também a marcar um golo, mas o Porto já não era a mesma equipa a querer atacar, era uma equipa a querer segurar a bola, já a pensar no jogo da Liga Europa. E depois entra também o Denis Gul para gerir o Samu para o jogo para a Liga Europa e também para lhe dar um pouco de ritmo competitivo, porque ele vem também numa lesão e acaba por não fazer muita coisa também o Denis Gul. Portanto, acaba por ser uma vitória muito justa do Porto, uma grande vitória, um jogo que parecia que não tinha solução e que o Porto ia ter que arriscar tudo, acabou por ser facilitado logo no início da segunda parte. O Farioli geriu já a pensar no jogo da Liga Europa e é uma exibição sólida, eu diria que é uma exibição à Farioli e que mostra que a equipa está bem física e mentalmente. E agora eu quero saber de vocês, qual é a vossa opinião sobre esta vitória do Porto no campo do Tondela, um campo que parecia difícil, até o fim da primeira parte parecia difícil, mas depois tornou-se mais fácil. Se concordam com as alterações que o Farioli operou na equipa, se acham que o Porto devia ter tentado marcar mais golos ou se acham que o 2-0 está bom. Quem foi para vocês o melhor jogador em campo? Se acham que esta vitória foi essencial para o Porto ser campeão, se acham que o Porto ficou mais próximo do título ou se ainda falta muito jogo, muito campeonato até terminar e portanto ainda nada está decidido. O que é que acharam da arbitragem do Luís Godinho? Havia muita gente aqui nos comentários que estava com medo, eu próprio também, e o Porto também manifestou algum receio. Se acham que este jogo veio provar mais uma vez que o Porto precisa de contratar muito em janeiro, o Farioli acaba por lançar também o Alarcón, esqueci-me de dizer, ele faz também um jogo um pouco apagado, ele tentou entrar com a energia do Borja Sainz, mas acho que
Ele entra sempre um pouco desligado, também é ingrato porque ele entra poucas vezes, mas ela é uma aposta pessoal do Farioli. Acham que ele lançou o Alarcón num sinal de que precisa de mais extremos e não tem mais ninguém? Ou se acham que é uma aposta dele mostrando que não precisa de contratar outro extremo, ao contrário do que tem sido noticiado e do que já falamos aqui no canal? E qual é a vossa expectativa para esse jogo da Liga Europa contra o Malmo, em que o Porto pode carimbar a passagem para a próxima fase da Liga Europa? Se vocês acham que o Farioli fez bem em gerir a equipa a pensar nesse jogo, e se vocês, tal como eu, também sentiram que a equipa afinal está mais forte fisicamente, esteve mais fresca também mentalmente neste jogo. E é isso, deixem os vossos comentários, já sabem que eu leio sempre todos, quero sempre ver a vossa opinião. Muito obrigado a todos por assistirem ao vídeo, não se esqueçam de deixar o like então para dar uma força aqui ao canal, não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não subscreveram, para chegarmos aos 10.000 subscritores, estamos quase lá. No vídeo da manhã vamos analisar o jogo com mais detalhes, já com as declarações do Farioli e dos jogadores do Porto. E é isso, um abraço a todos e até amanhã.